Começar agora, Nayara. Você quer encostar essa porta ali? Você não conta as coisas. Manda a chave de correção. Você manda até agora. É? Sim. Mas até agora você me mandaram até essa. Cadê a TV12? A gente tem essa coisa. Meu Deus. Bom, eu vou começar então, vou fazer a apresentação, tá? Boa tarde para todos. Boa tarde para todos e todas, né? Vou apresentar a vocês a professora Estela Mari Samartim, graduada em licenciatura plena em Educação Artística pela FAAP, Master em Criatividade pela Universidade de Santiago da Compostela, Mestre em Artes pela Unicamp, Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, autora dos livros Criatividade e Inovação na Empresa, do Potencial à Ação Criadora, Criatividade nos Processos de Coaching, Intuição e Criatividade na Tomada de Decisões. Líder do Grupo de Pesquisas e Criatividade, Educação e Arte, da GPCA, financiado pela membro do Instituto Avançado de Criatividade Aplicada Total da IACAT e da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, Criabalis. Atualmente, não menos importante, mas atualmente professora da graduação em Artes Visuais do mestrado de Programa de Pós-Graduação em Artes e chefe do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade do Espírito Santo. Nossa, parabéns, professora. Agora tá, a senhora pode falar, tá bom? Vou fechar aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura, né, Municipal de Guarapari, a Secretaria Municipal de Educação, né, pelo convite, e é um prazer estar com os meus colegas professores, porque eu só vejo esta perspectiva para a educação, né, a criatividade fazendo parte das nossas vidas, pessoal e profissional. Como a Tatiana disse, a minha formação em arte foi lá em São Paulo, né, na FAAP, e logo que eu saí da graduação, eu tive a oportunidade de atuar como arte educadora numa secretaria que se chamava Secretaria do Menor, uma secretaria do Estado de São Paulo. E ela tinha duas diretorias, né, inicialmente a diretoria lidava com meninos em situação de rua, então era um trabalho educativo, mas preventivo também, né? E depois eles perceberam que o menino ele fazia uma trajetória, ele saía do cinturão mais pobre de São Paulo e ia se desvinculando da família aos poucos até chegar na região central. E nesse movimento é que outros programas que se intitularam Programas de Complementação Escolar foram criados, né, com foco em arte. Então, foi um privilégio participar desses programas, porque eu digo, foi o momento em que eu pude colocar a teoria na prática, não é? E com uma equipe de jovens artistas, começar a experimentar situações didáticas, né? Eu fiquei 2 anos como arte educadora, na secretaria, depois fui morar fora. Um ano, quando eu voltei para um outro programa que atendia as crianças ou em ruas de lazer, ou centro comunitário, se chamava Turma Faz Arte, Esporte e Lazer na Rua. Então, era bem interessante, porque se a comunidade tivesse interesse em receber os arte educadores, eles tinham que viabilizar um espaço, né, para que os arte educadores pudessem trabalhar e atender crianças e jovens da comunidade. E como toda política pública, às vezes, fica à mercê, né, de quem é eleito. Quando o governo Covas, né, quando Covas foi eleito, ele foi desmanchando a secretaria. Então, em certa medida, esses foram 10 anos de trabalho na Secretaria do Menor,
acabaram se diluindo, e eu acredito que foi o que deu oportunidade para o surgimento das ONGs, das ONGs, né? Então, essa perspectiva, para mim, foi muito, muito marcante, e depois retomo no meu doutorado a análise sobre os documentos que nós produzimos para dizer o porquê que a arte era importante na formação de crianças e jovens. Então, tivemos essa missão da secretária, porque ela previu que os programas pudessem ser extintos, e eu coordenei um grupo que se chamou Grupo de Trabalho Arte e Educação. Fizemos uma pesquisa, na ocasião eram 51 unidades espalhadas por São Paulo e na periferia, e a partir das práticas a gente pôde sistematizar duas grandes perspectivas de ensino de arte. Uma em que se pensava a arte como meio para educar. Então, por exemplo, acontecia um surto de piolho na unidade. Apesar de haver um profissional da saúde que poderia trabalhar com este conteúdo, que é da área dele, os arte-educadores assumiam aquele tema e usavam atividades técnicas, procedimentos artísticos para trabalhar o conteúdo que estaria fora do território da arte, né? Mas percebemos também que outras unidades encaravam a arte como uma área de conhecimento, como tendo uma linguagem específica, conteúdos específicos a serem trabalhados, né? E que, como patrimônio cultural da humanidade, deveria estar acessível. Então, pensavam a arte como pesquisa, provocando experiências criadoras na linguagem, enriquecendo com arte, com obras, ensinando a ler, as imagens, enfim, então, que a gente denominou como arte, como pesquisa no espaço educativo. Então, eu entrei para dar aula na graduação em 2000 na verdade, foi em 1990, né? E conheci, em 1995, o professor David de Prado, da Universidade de Santiago de Compostela, lá na Espanha, falando sobre criatividade. Eu falei, nossa, essas questões me interessam, né? Porque eu vivia processos criativos, fazia gravura, fazia objetos, depois comecei a docência, e eu falei, me interessa saber que teóricos observam a realidade e organizam e nomeiam estas coisas, os processos que eu achava que só eu vivia, né? Então, esse master lá em Compostela foi um divisor de águas, né, para as minhas investigações, para a minha prática profissional. E aí eu venho investigando criatividade desde então. Tive a oportunidade na FAAP, junto com um grupo de professores, de criar a disciplina criatividade para todas as graduações e pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado, né? E agora, quando entrei na UFES, eu entrei em 2014, fiz concurso lá para o Centro de Educação, e depois eu fiz novamente o concurso porque eu queria entrar no Centro de Artes. Então, em 2017, eu prestei novamente e ingressei no Centro de Artes como docente. E é muito recente a minha vida, assim, como pesquisadora de fato, né? Eu submeti um projeto de pesquisa na FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, e tive a sorte de ganhar a bolsa. Então eu consegui formar um grupo de pesquisa com alunos de iniciação científica, com mestrandos que fazem parte do grupo, professores convidados da UFES e da Universidade Federal de Juiz de Fora, e então estamos galgando, né, trazer a criatividade como objeto e, quem sabe, futuramente, como uma linha de pesquisa no PPGA. Houve um mestrado stricto sensu em criatividade e inovação na Universidade Fernando Pessoa, no Porto,
E, atualmente, eu acredito que nenhuma universidade tenha um curso específico. Todo mundo que investiga a criatividade ou está dentro da psicologia ou dentro da arte, então, dentro de outras áreas, né? Então, ilusiono trazer aqui para o Espírito Santo a possibilidade da gente inaugurar, quem sabe, né, um mestrado estrito sensu na área. Então, a criatividade é o nosso tema de hoje. Tatiana, você pode começar a passar os slides, por favor. E vou ficar muito feliz se vocês depois fizerem muitas perguntas, tá? A Tatiana vai compartilhar um slide que eu preparei como roteiro para a nossa fala. E eu queria explicar que eu vou estar pensando a criatividade enquanto potencial, né, presente em todos nós, que pode ser desenvolvido em todas as áreas do conhecimento. Mas, ao final, é que eu vou falar de alguns princípios da educação criativa e algumas orientações didáticas, pensando especificamente a sala de aula. Então, foi esse o título que eu dei para esse nosso encontro, Perspectivas Contemporâneas da Criatividade na educação e no ensino de arte. Vocês vão entender por quê. Pode passar, Tatiana. Então, do que nós vamos tratar nesta fala? A gente vai fazer uma reflexão sobre 3 grandes concepções, né? Vamos falar sobre ensino de arte, mas em comparação às tendências pedagógicas, de uma maneira mais geral, e tentando relacionar as concepções, né, teóricas sobre criatividade. Da mesma maneira que o ensino de arte ele foi sendo alterado, transformado ao longo do tempo, a educação, os princípios educativos também foram, e a criatividade também foi, só que é menos conhecida, né? As teorias recentes sobre criatividade são menos difundidas. Pode passar. Para quê? Porque eu gostaria de trazer a imagem, ou tentar romper a imagem da criatividade personalística, né? E é muito enfatizada nos preceitos da Escola Nova. E vamos ver que houveram momentos históricos onde realmente se privilegiou os gênios, os inventores, os grandes artistas, um momento em que se pensou a criatividade muito mais aplicada na solução de problemas da vida ou profissionais, né? E as perspectivas mais contemporâneas que vão retirando a criatividade do sujeito e trazendo-a para o contexto social. Pode passar. E, especificamente, eu vou trazer uma abordagem, que é da abordagem sistêmica, de um húngaro que se chama Mihaly, Csikszentmihalyi, que ele fala que a criatividade, ela gera resultados, né, que vão interferir no campo e provocar mudanças de domínio. Então, a gente vai sair daquele território para a autorrealização pessoal, mas pensar que o produto da ação criadora, né, criativa, que se torna criadora, gera resultados valiosos para o meio. Pode passar. Eu vou me apoiar em 2 autores especificamente, Thierry Dedouve, para falar sobre ensino de arte. Ele aborda a universidade, ele está pensando ensino de arte na formação de artistas, ou professores, ou curadores, ou teóricos, enfim. Mas a gente consegue fazer a transposição para o nosso público. E eu digo da educação infantil à educação de jovens e adultos.
eu vou me basear numa conferência que ele deu numa universidade na Inglaterra em 1994, pode passar, Tatiana, e na doutora Eunice Soriano de Alencar e na Denise Fleit, para falar sobre as perspectivas mais contemporâneas sobre a criatividade, né? Pode passar. A professora Eunice Soriano de Alencar e a Denise Fleit, elas são lá da UNB, elas têm um grupo de pesquisa em criatividade, na verdade, elas investigam bastante a superdotação, né? E são muito atuantes, são duas pesquisadoras que têm uma produção em criatividade muito, muito grande. E elas é que nos vão apresentar as influências, né? 3 modelos, eu vou especificar um com vocês, mas elas vão trazer 3 modelos que adotam as influências de fatores sociais e culturais históricos no desenvolvimento da criatividade. Pode passar. Muito bem. Para quê, né? Eu estou realmente interessada em atualizar a concepção de criatividade na educação e na arte. No grupo de pesquisa, nós fizemos um levantamento, foi breve, mas pegamos NAMPED, que são os congressos de educação, NAMPAP, que são os congressos de arte e educação, né? E vimos que há nos últimos 5 anos, poucos trabalhos que falam especificamente sobre criatividade. Alguns margeiam, assim, falam de imaginação, do lúdico, atividades criadoras, mas criatividade em si, muito poucos, né? Pode passar. Então, como eu disse a vocês, as teorias pré-científicas da criatividade, né? Vamos pensar assim, criatividade é um fenômeno que existe desde que homem existe, né? E em todo tempo, toda época, houve alguém que tentou compreender esse fenômeno. Então, as teorias pré-científicas, vamos dizer assim, elas acabaram trazendo alguns mitos que permanecem até os dias de hoje. Então, por exemplo, o mito da criatividade como dom divino. Ah, você é criativo porque Deus lhe deu esse dom, eu não tenho, né? Ou como se fosse hereditária. Os teus pais são criativos, lógico que você também teria que ser. Ou o mito da criatividade como produto da loucura, né? E vários teóricos tentaram capturar a criatividade investigando personalidades criativas, né? Os gênios, os grandes inventores e tal. Então, a gente vai ver que na história de desenvolvimento do próprio conceito, ele evolui desse campo mais psicológico individual para o pragmático vivencial. Aí a gente tem que citar Buffalo, nos Estados Unidos, com um centro de investigações em criatividade, lá que é criado o brainstorming, né, pelo Alex Osborne, o método solução criativa de problemas, né? E nos anos 50 tivemos um psicólogo muito influente quando ele foi assumir a presidência da Associação Americana de Psicologia, Guilford. Ele, no seu discurso, faz essa... Ele roga, né, que os psicólogos assumissem a criatividade como objeto de estudos. E, de fato, ele deu um grande impulso. E a psicologia, que se organizava como ciência, né, com método científico, começou a produzir muitos trabalhos sobre a criatividade. Então, a gente tem aí um grande impulso nas investigações. E podemos dizer que, dessa perspectiva mais pragmática, né, os psicólogos humanistas trouxeram a perspectiva da criatividade como autorrealização pessoal,
né? Então, quem lê Maslow, né, eles traz muito essa perspectiva, são lindos os livros, né? Trazendo essa essência da vida como essência criadora para a autorrealização. E a gente diria que uma última onda é que começa a pensar a criatividade numa perspectiva social, né? O professor Saturnino de la Torre foi meu professor lá em Santiago de Compostela, ele era da pedagogia lá da Universidade de Barcelona. Ele tem muitas publicações, mas um dos livros dele, que se chama Dialogando com a Criatividade, ele deixa muito clara essa perspectiva. Pode passar, Tatiana. Tati, você pode passar o slide para mim? Muito bem. As autoras, né, a Solange Eschler, a professora da PUC de Campinas, atualmente presidente da CRIA Brasilis, que é a associação que a Tatiana falou que eu sou membro, né? Ela também tem uma pesquisa bem importante que traz as influências de fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da criatividade. Pode passar. Destas três teorias, do Steinberg, da Amabile e do Mihaly, eu vou explicar para vocês a perspectiva de sistemas. Só para dar uma contextualizada, a Teresa Amabile, ela fala da motivação, né? E tivemos um trio bem interessante, a Ruth Noller era matemática, a Ruth Noller, o Beyonder e o Sidney Parnes, lá de Buffalo, eles criaram uma fórmula, como uma metáfora, né, para pensar elementos imprescindíveis para que a criatividade emerja na vida, para que ela ocorra. Então, eles falam que criatividade é uma função de atitude, conhecimento, imaginação e avaliação. Olha que interessante. Se não, vamos supor, a atitude, ela tá antes do parênteses, conhecimento, imaginação e avaliação. Se não houver atitude, não acontece nada. Se a atitude for zero, criatividade zero, né? Então, Feigenstrauer também dizia isso, né? Que esse potencial de sensibilidade que está presente em todos nós vai se manifestar na vida nos enfrentamentos que nós tivermos com a própria vida, no enfrentamento com os problemas, né? E quando ela se refere à criação artística, ela diz que em arte a criação só é possível quando há um embate com a matéria, com o domínio da técnica e a imaginação criadora, né? Então, no trânsito entre inconsciente e consciente, quer dizer, momentos mais divergentes de geração de ideias e momentos onde a razão vai avaliar, julgar, planejar e executar, para que a ideia se torne matéria, se transforme num resultado novo, né? Então, por que é que a gente começa uma ação criativa? Ou porque aquela pergunta ainda não tem resposta, eu tenho que criar essa resposta, ou as respostas existentes não dão mais conta de responder, e eu preciso encontrar uma nova resposta, né? Então, um processo criativo de solução de problemas, ele não é igual um processo de solução de problemas, que eu posso apenas repetir o já existente, que dá conta de responder, né? Então, a perspectiva de sistemas pode passar, Tatiana, do Mihaly. Ele vai dizer que a criatividade não ocorre dentro dos indivíduos, mas é o resultado da interação entre os pensamentos e o contexto sociocultural. Portanto, ela deve ser compreendida não como um fenômeno apenas individual, mas como um processo sistêmico.
Vou explicar melhor, pode passar. Ele diz de 3 grandes elementos, né? Há que se considerar esse potencial do sujeito. Então, sim, haverão características de personalidade, estilo de pensamento, de atitude, de motivação, de repertório, vamos dizer, que configura a pessoa mais ou menos criativa. Então, há muitos elementos de característica mesmo, de personalidade, que podem favorecer mais ou menos que a criatividade se manifeste na vida. Mas também há muitas influências do meio que podem favorecer ou bloquear os processos e a manifestação da criatividade, né? Então, ele diz assim, o indivíduo com esta bagagem, ele vai agir num domínio, que é o conhecimento específico que ele tem. Então, se eu sou matemático, para eu ser criativo em matemática, eu tenho que conhecer matemática, é o ponto de partida. Mas também só conhecer não basta, porque eu posso ser um repetidor, né, de fórmulas ou teorias. Para eu ser um criador em matemática, eu tenho que operar com a imaginação criadora. E aí ele diz assim, esse indivíduo que age num domínio, quando ele entrega o resultado para o mundo, ele vai ser avaliado e validado pelo campo de especialistas. Então, por exemplo, na disciplina criatividade, que eu dei, quase 20 anos a disciplina, era muito habitual. Quando eu fazia uma provocação, jogava um problema para ser resolvido, e o aluno vinha com uma ideia, eu dizia, olha, dando tanto tempo de aula, às vezes era a ideia mais comum, mais recorrente. Por quê? Porque nós somos influenciados pela cultura e será muito provável que as minhas primeiras ideias, todas as pessoas pensem as mesmas coisas que eu, né? É um processo involuntário, inconsciente. Então, eu dizia, vamos lá, vamos enriquecer esse processo, abrir o pensamento divergente para levantar muitas alternativas. Quem sabe a gente consegue sair do senso comum e começar a encontrar respostas menos habituais. Pode passar. Portanto, para encerrar essa introdução, né, essa apresentação breve sobre a criatividade, a gente pode pensar 4 grandes dimensões para investigar a criatividade. A criatividade, ela está na pessoa, que desenvolve processos criativos, que gera resultados, produtos que a gente tem que saber ter critérios para avaliar por que é ou não criativo, qual a diferença do produto criativo da inovação e das características do ambiente. Essas dimensões foram delineadas por um autor que se chama Rhodes, na década de 60, né? E os cursos de criatividade que nós planejamos e executamos lá na FAP, eles tinham esses 4 eixos como unidades didáticas, vamos dizer assim. Então, a gente estudava vários elementos sobre a pessoa, como se dá um processo criativo. Tem um autor muito bacana que se chama Wallace, que em 1926 propôs 4 momentos que é aceito pela maioria dos teóricos como identificando etapas comuns a processos criativos em qualquer área do conhecimento, né? E aí, quais seriam os fatores de referência para avaliar um produto como sendo criativo e as características do ambiente também? Pode passar. E eu queria abrir esse parênteses para falar um pouquinho sobre a inovação, porque é um nome que hoje se fala muito, né? E há autores que dizem assim, criatividade é processo, criatividade é ideia, e a ideia aplicada
é a inovação, é o produto. Então, por exemplo, na área de design, isso é muito evidente, né? A inovação de adaptação e inovação de ruptura. Então, por exemplo, a gente chega no supermercado e tem uma embalagem nova que melhora a maneira de pegar no produto, de servir o produto. Então, essas pequenas transformações de melhora é o que a gente denomina inovação de adaptação. Isso pode ser em produtos, em processos, né? Agora, as inovações de ruptura são aquelas que provocam mudanças de domínio. São muito menos frequentes e são aqueles resultados que revolucionam a área, né? Em arte, eu realmente não adoto o termo inovação, porque a gente sabe, né, que a obra de arte, ela passa a ter uma existência autônoma, né? A gente fala essa característica ontológica da obra. Então, uma obra do Renascimento continua existindo, né? Ela vai atravessando os tempos, as épocas e continua tendo valor hoje, né? Então, não é porque se faz arte contemporânea hoje que o romantismo, né, o expressionismo deixou de ter valor. Então, não há superação em arte, não há progresso nem evolução em arte. Na tecnologia existe, né? Porque nas ciências existe. Você tem uma teoria que refuta, que faz com que a anterior deixe de ter valor. Em arte, não. Por isso, eu adoto para o resultado do processo criativo o nome criação, né? Era só um parênteses que eu queria fazer. Pode passar, Tatiana. Então, agora a gente vai entrar no cerne da nossa apresentação, que é, como eu disse, aquele paralelo entre os modelos de ensino de arte do Deduve, as tendências pedagógicas e as teorias da criatividade. Então, nesse artigo do Thierry Deduve, ele propõe 3 tríades. Ele fala que, historicamente, é possível observar 3 modelos de ensino de arte, né? O que ele denominou o modelo tradicional, moderno e contemporâneo. E é muito evidente para nós da educação poder correlacionar as tendências pedagógicas. Pode passar, Tatiana. Veja lá, modelo tradicional. Olha que interessante, ele fala que a tríade que ele observa é que o aluno, né, ou o que se pretende, né, o sujeito, a pessoa, é encarada como o talentoso, né, é aquele que tem talento. O processo estava super correlacionado ao saber fazer, à fatura, ao ateliê, à técnica, né? E o resultado, a imitação, não é verdade? Veja, quando a gente pensa, né, nos grandes mestres da história da arte, a gente entende, né, o talentoso, o grande artista, que tinha inclusive discípulos, né, que ensinava a fatura, o saber fazer, e a obra tinha como intenção a imitação da natureza. Então, você vê um Michelangelo, né? Então, olha como, na pedagogia tradicional, os princípios da pedagogia tradicional estão também balizados nesses 3 pontos, né? Nós queremos o aluno que se destaca, né? Não sei se vocês todos já conhecem o Howard Gardner com a teoria das inteligências múltiplas. Ele vai fazer essa discussão, né? Falando da correlação entre inteligência e talento, e aí ele expande a ideia de inteligência para
7 talentos. Então, ele fala da inteligência verbal, linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, intrapessoal, a pessoa que consegue olhar para dentro de si mesma, e interpessoal. Ele fala que também é uma inteligência, né? Saber relacionar-se com os outros, né? E qual é o processo da escola tradicional? É o exercício, né? Nas aulas de arte, né, Mariazinha Fusari, Heloísa Ferraz, né, falavam muito dessa, naquele livro Arte na Educação Escolar, ou Metodologia do Ensino de Arte, que é da década de 90, mas ainda vale a leitura, né? Elas explicam que o ensino de desenho primava a técnica, o desenho de observação, né, a perspectiva. Então, a gente prima na memorização, né, na cópia, e o resultado, a reprodução dos modelos. Então, em geral, as provas tradicionais prevêem que o aluno repita as informações que ele recebeu, né? Os conteúdos que ele deve ter memorizado. Eu relacionei a esse modelo tradicional, vamos dizer assim, as teorias mais antigas, né? Que eu comentei inicialmente, que seriam as pré-científicas e que nos trazem todos esses mitos, né? Por quê? Porque também se enquadram nessa tendência mais idealista, né? Achando que a coisa se encerra em si mesma, né? Então, a pedagogia tradicional tem uma tendência de acreditar que o conhecimento, ele, por si só, pode transformar o mundo, né? Pode passar. O próximo modelo que o Thierry Dedouve comenta, que ele denomina modernista, ele fala assim, o talentoso foi transferido para a imagem do criativo. O que era domínio da técnica foi transformado ou alterado para a ideia da experimentação, do processo, da exploração. E o resultado, que era a imitação, a invenção. Veja como está em consonância com os princípios da escola nova, né? Em que se privilegia o aluno enquanto alguém criativo e que a gente não pode interferir para que ele tenha a oportunidade de expressar o que tem dentro, né? Então, a ideia da autoexpressão, ou como que se visualiza na aula de arte, né? No ateliê livre, no laissez-faire, como a gente denominava, né? Então, desenho livre, ou apresenta vários materiais e deixa o aluno experimentar. Então, há ênfase no processo e não dando importância ao produto. Extremo oposto da escola tradicional, né? Que foca produto, né? Imitação dos modelos. E em criatividade, eu acabo relacionando ou situando as teorias que a gente chama personológicas, né? Em que o indivíduo criativo é enfatizado. Então, o viver criativo e pensando a desenvolver a criatividade individual. Então, aí a gente tem as teorias cognitivistas, que falam do desenvolvimento do pensamento. Eu fiz muito isso, muitos exercícios para desenvolver as habilidades do pensamento criador com os meus alunos, né? Nenhum problema. No entanto, essa ideia da criatividade fechar-se em si mesma, acredito que já foi transcendida nas abordagens mais contemporâneas. Pode passar, Tati. O último modelo que ele chama de contemporâneo, veja, aquele que era o talentoso se tornou o criativo. No ensino de arte, o artista é aquele que tem a atitude. Então, Duchamp pega um urinol e fala, isto aqui é arte, né? Então, o que era domínio da técnica
que se transforma para a experimentação dos meios, agora é muito comum da gente ouvir prática artística, né? E aquilo que se pretendia com cópia do modelo, né, depois para as invenções, muito falar de desconstrução. Então, a arte contemporânea hoje traz a ideia de usar referências, a autoria já não é tão importante, a gente tem os coletivos, não é? Só que o Thierry Dedouve, o que me moveu escrever um artigo sobre estou apresentando para vocês? Porque eu percebi que ele dizia que não é esse modelo pós-moderno, ele não considerava ainda o ideal, né? Então ele fazia várias críticas a esse modelo, e eu corroboro com essa ideia, porque para a gente desconstruir, né, a gente precisa ter construído primeiro. Então, por exemplo, em escolas que formam artistas, ou curadores, ou teóricos, ou críticos, ou professores de arte, os alunos precisam conhecer a área, né? Por meio das teorias, por meio da estética, por meio da leitura das obras, por meio do fazer, da experiência em todas as modalidades, né, vamos dizer assim, porque senão fica muito frágil, né? Você vê aquele aluno querendo apresentar uma obra e falar sobre um conceito e com muita fragilidade conceitual, né? Então, às vezes apresentando uma ideia que já foi muito recorrente em décadas passadas, mas como ele não tem repertório, ele não tem a possibilidade de avaliar, né? Não tem consciência histórica e maturidade e repertório para conseguir avaliar. E percebi que ele também criticava muito verticalmente a criatividade, mas eu entendi que ele ainda concebia a criatividade como espontânea, como natural, né? E aí eu falei, puxa, ele não percebeu que as teorias da criatividade também se transformaram, que hoje não temos mais essa perspectiva, né? Então, eu me movi, né, para escrever sobre isso e para tentar atualizar esse conceito para a educação e para nós da área de ensino de arte, da arte e ensino. Pode passar. E aí a gente já está caminhando, né, para a finalização. Então, veja, em termos de educação contemporânea, né, já a escola crítico-social dos conteúdos já busca o diálogo, uma unidade maior entre teoria e prática, né, para a formação de uma consciência crítica, e já começa a atrelar os conteúdos à cultura, à história universal. A professora Rosia Velberg foi minha orientadora no doutorado, ela tem essa frase que eu gosto muito, ela diz, o professor, ele é autoridade competente, né? Então, se na escola nova ele perdeu um pouco o contorno do seu papel, a gente tem que reassumir esse papel. Ele é um mediador entre a experiência do aluno, então, o que o aluno já traz para a escola, e o saber, né? E direciona esse processo ensino-aprendizagem. Então, o professor, ele tem que desenhar esse caminho, óbvio, com flexibilidade, considerando a sua turma, as expectativas que eles trazem, né? Mas ele vai caminhar colaborando que esse estudante, ele sistematize o conhecimento que ele já tem e amplie com as teorias que ele conheça na escola. Pode passar. Vamos, Tati. Muito bem. E as bases mais construtivistas, né, vamos dizer assim, considerando, então, a bagagem dos estudantes,
a pesquisa, a experimentação, que vão ampliar esse repertório e colaborar na construção de novos conhecimentos. Também uma orientação importante, propor soluções de problemas. Pode ir passando, Tati, né? Para instigar a pesquisa, a curiosidade, não é? Então, que orientações didáticas a gente poderia pensar numa educação criativa, né? E que possa estar presente nas aulas de artes, né? O diálogo com a cultura. Então, deixar daquela ideia da autoexpressão, né? Apenas, mas enriquecer, repertoriar. A professora Rosa fala, por exemplo, do desenho cultivado. Ele é cultivado com o quê? Com arte, com outros desenhos, com aquilo que é produzido socio-historicamente, para que ele tenha repertório e consiga agir com autonomia e autoria, para que ele consiga realizar produção autoral. E quando eu falo disso, eu estou falando da educação infantil ao nosso jovem adulto, lá da EJA, né? Pode passar. Claro que guardadas as possibilidades cognitivas, afetivas, sociais de cada faixa etária. E o encaminhamento didático adequado para aquele público que a gente está lidando naquele momento, né? Então, quais seriam esses princípios contemporâneos da criatividade, né? Pensar numa ação competente. Então, a gente tem que devolver arte para o ensino de arte, né? Deixar de pensar atividades artísticas como um mero aprender-fazer, mas operar com a matéria e com a linguagem, dialogando com a produção de arte, de qualquer tempo e qualquer época. Então, a gente pode falar, eu posso começar dialogando com a produção artística local da minha região, né? Do meu bairro, do meu município, do meu estado, do meu país e internacionalmente, né? Então, e de qualquer tempo e qualquer época, a arte produzida hoje ou da antiguidade. Pode passar. Sempre nesse diálogo, né? Matéria, técnica e poética, pensamento, ação, repertório e imaginação criadora, contextualizados, né? Na história, no tempo. Pode passar. Isso eu já comentei, né? É muito importante que a gente seja sensível, né? Ao público que a gente tem. A gente não pode achar que todo aluno é igual, né? E eu tenho percebido também que tanto isso que se dá é importante quanto o tempo, porque os nossos alunos têm ritmos diferentes, né? Isso também pode ser respeitado e considerado. Pode passar. Então, aqui eu vou trazer uma concepção, né, de ensino de arte que aproxima teoria e prática e faz a reflexão sobre a ação, que contempla o estudo teórico e histórico da arte, mas também não menospreza um pensamento criativo e crítico sobre aquilo que ele flui e observa. O binômio fazer e pensar, então, espaços para produção e para olhar o que foi produzido, analisar, né, diante da proposta que foi dada, os resultados
as descobertas alcançadas. Pode passar. E aí, se nós, professores, formos criativos e criadores nos nossos planos, né, desenhando situações de aprendizagem em que o aluno seja desafiado a encontrar respostas novas, ele vai se envolver nos processos de criação, vai encontrar objetivos pessoais, né, e vai se engajar. Então, eu acho que uma das nossas grandes missões, né, é fazer com que o nosso aluno aprenda a gostar de aprender arte, né, de fazer arte e de fruir arte. Pode passar. Essa ação criativa para quê? Né? Para a gente fazer a diferença. Então, para a gente não se sentir repetidor de nós mesmos, dando a mesma aula há 10 anos, né? Mas sendo desafiados a cada ano com uma turma nova que a gente tem que assumir e que a gente vai se aproximar e que a gente vai ensinar e aprender juntos. Pode passar. A professora, né, Eunice Soriano de Alencar e a Denise Fleit, elas, nesse texto de 2003, falam sobre as características do ambiente favoráveis ao desenvolvimento da criatividade, e citam Steinberg, né? E eu trouxe para vocês o que eles qualificam, porque a gente pode pensar que ambiente a gente poderia tentar construir na nossa sala de aula. Pode passar, Tati. Então, elas dizem, olha, qual seria esse ambiente que estimula? Aquele que dá tempo para o pensamento criativo, né? Que, em alguma medida, recompensa as ideias e os produtos criativos, e não só os resultados semelhantes, né? Que encoraja a correr risco, sabendo que o erro, ele faz parte do processo, e tratando o erro como motivo para a aprendizagem, né? Se eu critico o meu aluno porque errou, ele cada vez vai arriscar menos e acaba se bloqueando, né? Então, tentar criar esse laboratório e deixar que as ideias, uma pegue carona na outra. Tem uma técnica que se chama e se? Eu gero uma ideia, ao invés de eu criticar a ideia do outro, eu falo, mas e se? E aí a gente vai levantando muitas alternativas e suspendendo o julgamento para o momento adequado. Pode passar. Depois, o Steinberg também fala de instigar que os alunos imaginem outros pontos de vista. Então, quantas respostas vocês dariam para esta pergunta? Isso é um estímulo à divergência, ou propiciar oportunidades para explorar, questionar, perguntar, né? Identificar os interesses. A professora Rosa falava do pêndulo didático na sala de aula. Alguns momentos, o professor é o propositor, mas se o professor está atento aos interesses, eventualmente a gente pode capturar um tema que surgiu de um aluno e socializar e propor à turma como um todo. Formular problemas, né? Pode passar. Gerar múltiplas hipóteses e sempre pensar em ideias gerais, né? Ao invés, muitas vezes, de ficar nos detalhamentos, no que é específico. Pode passar. Para finalizar, né, eu aqui me coloco como autora e faço uma citação de mim mesma, né? A educação que pretendemos permite ao outro autonomia, liberdade de escolha no processo de construção do seu conhecimento, na direção de realizar os seus projetos vitais, sem perder de vista
né, que nós, professores, somos, sim, um guia neste processo. Assim, o nosso discurso deve estar em sintonia, né, com os nossos, aquilo que a gente acredita, os nossos princípios e a nossa prática didática, as nossas ações. Então, a gente tem que ser minimamente coerente naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente propõe aos nossos alunos. É isso aí, gente. Pode passar. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. Eu vou dizer para a Tati compartilhar com vocês os slides, para quem tiver interesse de acessar a bibliografia e começar a ler sobre criatividade, porque tem muita coisa incrível que a gente pode fazer a gente repensar a nossa prática cotidiana em sala de aula, né? E nos deixar mais felizes, porque quando a gente se sente criador também, a gente também se autorrealiza, né? É isso, Tati. Ok. Foi muito bom, professora, ficamos encantadas. Gente, vocês podem fazer as perguntas no chat ou podem abrir o microfone e fazer a pergunta para a professora, tá bom? Ah, tá. A Paula diz aqui que ela está muito grata, tá, professora, pela oportunidade de aprendizagem. Fernanda, quer fazer alguma pergunta? Que aula maravilhosa. Pode perguntar, Fê. Então, eu estou de máscara porque eu estou na escola. E aí, assim, uma coisa que eu guardo no meu coração desde 2010, mais ou menos, a revista Isto É fez um artigo dizendo que a escola mata a criatividade. E com isso, muitos talentos são desperdiçados, né? Eu vejo um pouco isso. E eu queria perguntar, a repetição e reprodução de textos e imagens, isso pode estar bloqueando o aluno desde os anos iniciais? Eu gostaria de uma confirmação, que pudesse falar em relação a isso, até em relação à revista Isto É, né, que acho que é 23 de junho, eu estou vendo aqui na internet, sobre esse artigo, A Escola Mata a Criatividade, porque talvez a massificação, a formação intelectual acaba prejudicando esse lado mais do processo de construção da aprendizagem do que o próprio final, né, o fim, que é a formação. Essa é a minha pergunta. Não estamos te ouvindo, professora. Opa, agora sim, né? Eu tinha desligado o microfone sem perceber. Então, Fernanda, é fato, né? Se eu oriento a minha prática, né? Naquela perspectiva de que meu aluno eu tenho que informar, ele que decorar. O que eu estou querendo dizer a ele é que os outros sabem, as teorias estão lá, e o que ele tem é que reproduzir, né? Quando eu inibo a pergunta, quando eu não dou abertura para os resultados, para as respostas diferentes, eu estou criando um ambiente desfavorável ao desenvolvimento do potencial criativo. Então, como eu tinha dito, né, nós nascemos com a possibilidade de ser criativo. Como nós nascemos com a possibilidade de andar ereto,
somos seres de linguagem, né? Seres sociais, a gente aprende a se relacionar com as pessoas. Então, a criatividade, como potência, ela pode ser desenvolvida e estimulada ou deixar ela apagadinha lá no canto dela, percebe? Então, se o aluno não é desafiado a investigar, procurar respostas diferentes, se ele é treinado a repetir as respostas, então a gente está matando, sim, a possibilidade de desenvolver esse potencial que está nele. Quando eu falo de uma educação criativa, dizendo, olha, nós, como professores, é papel da escola, é nosso papel dar acesso ao conhecimento já produzido. Então, esse mito que a criatividade é gambiarra, que é espontaneísta, que é aquele que tem um monte de ideia, isso é mito, né? Porque a gente reconhece que os grandes criadores são aqueles que conhecem muito da sua área de conhecimento e vão além. Então, eles conseguem enxergar a brecha, a oportunidade para preencher uma lacuna, né? Para apresentar algo que faça sentido e que contribua e seja de valor para aquela área do conhecimento. Então, nós sim temos que trabalhar conteúdos, eu não estou desqualificando, o conteúdo ele é importante, mas a atitude e a maneira de abordar a imaginação criadora tem que fazer parte da escola, das nossas aulas, e não é aula só de arte não, porque também professor de arte pode matar a criatividade do seu aluno, né? Quando dá modelo e quer que o aluno repita, quando usa aquela ideia da releitura para copiar a obra do artista, e não para aprender com o artista, ter elementos ali para organizar ao seu modo e à sua maneira e propor o seu trabalho autoral, né? Então, a maneira como, a concepção que eu tenho sobre a minha função como professor, a concepção que eu tenho sobre quem é meu aluno e a concepção que eu tenho sobre o que significa educar, tripé de princípios vai constituir a minha prática didática em sala de aula, né? Então, quando eu trago, olha, vamos conhecer quais são os princípios da criatividade, para que eu, como professora, me permita ser criativa, para fazer o meu planejamento, meu plano de aula, pensar as atividades que eu vou propor e tal, e dar a oportunidade que meu aluno também seja, e que a minha disciplina colabore para a realização do projeto de vida dele, não para o meu, né? Então, eu acho que as escolhas a gente aprende desde a educação infantil, né? A gente aprende a fazer escolhas, a gente aprende a agir com autonomia, mas quando a família dá esse espaço, quando a escola organiza esse espaço, né? Quando os nossos grupos, os grupos sociais dos quais a gente habita, pertence, interage, também nos dão esses espaços. Então, é fato, viu? Que o ambiente pode interferir negativamente no desenvolvimento da criatividade individual. Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Eu tenho uma pergunta, professora. De acordo com a palestra que você deu, eu entendi de que a criatividade está ao alcance de todos. Então, todos sendo bem conduzidos, o aluno sendo respeitado na sua integridade, mostra que todos seriam capazes de terem uma criatividade. Então, todos já nascem com essa criatividade. Mas qual o parâmetro que eu posso comparar a respeito de todos serem criativos e alguns apenas chegarem à posição de gênios, como Leonardo da Vinci? Então, existe uma diferença aí também, não é? Existe, sim. Tem um autor que ele até fala, por exemplo, o Mihaly, quando ele fala do indivíduo, do domínio e do campo,
ele está dizendo da criatividade profissional, ele está dizendo da criatividade que vai fazer diferença na vida, naquela área de conhecimento, né? Então, há fatores individuais, como eu disse, e há fatores do contexto que vão influenciar no desenvolvimento do potencial daquele indivíduo específico, né? Então, como eu havia dito, a gente nasce com a possibilidade de ser, mas as minhas características de personalidade podem ser inibidores da minha... Eu tenho uma autocrítica ferrenha, vamos dizer assim. Eu mesma mato as minhas ideias. Isso é péssimo. Então, se eu não tomar consciência de que eu preciso mudar a minha atitude, permitir que as ideias fluam, eu mesma dificulto que a minha criatividade se manifeste, né? A gente está numa equipe de trabalho, você dá uma ideia e você tem um colega que vai lá e aniquila a sua ideia, né? Então, esse espírito também do grupo, de colaboração, por isso que a gente falou de um ambiente que crie possibilidades às ideias, a geração de ideias também é importante. Há método, né? Há método para criar. Então, as pessoas acham que criatividade não tem método. Sim, né? Só que são métodos que respeitam a divergência no primeiro momento. Para quê? Para sair do senso comum. E depois o pensamento mais convergente, que vai sim julgar, avaliar, planejar e executar. Saturnino de la Torre, naquele livro que eu comentei, ele fala a diferença entre criativo e criador. Criativo é aquele que sempre tem muitas ideias. A gente tem amigos assim, né? Fala, nossa, você quer ideia, pede para ele, mas é aquele que realiza pouco, né? Porque às vezes não tem a capacidade da convergência para colocar a ideia em prática, né? Então, há uma confluência de fatores internos e externos que vão favorecer mais ou menos, né? E eu acho que tem uma obstinação aí, né? Quando a gente fala que a criatividade é 90% e 99% suor, né? Trabalho e 1% de inspiração, é isso mesmo, né? Então, assim, não cai do céu, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, aquele cara vive fazendo coisa. Vai ver quantas horas ele estuda, quantas horas ele trabalha, quantas horas ele se dedica, né? Então, eu diria que aquelas 4 dimensões, pessoa, processo, produto e ambiente, são vitais. E fora, ele estar num campo, né? Ele tem que estar realmente num ambiente, né? De especialistas, né? Para fazer a diferença. Mas, agora, uma pergunta. Pode falar. A pergunta é a seguinte, mas em algum momento você acredita de que existe uma certa predestinação de algumas pessoas, eu diria, não de todos, mas de algumas pessoas, existe uma certa predestinação que essa pessoa viesse com uma carga, talvez de influência genética, influência antepassada, ou qualquer coisa que seja nesse sentido de que, utilizando todas essas formas dele alavancar o conhecimento, ele já seria uma pessoa, digamos assim, que já teria chances sobre os outros, porque já viria movido ou, digamos assim, imbuído de todo esse conceito estrutural para ele se tornar realmente um gênio. Eu falo isso das pessoas que mexem com arte, das pessoas que mexem com música, das pessoas que mexem com todo tipo de trabalho em que ele se torne realmente um gênio, ou seja, algo imbatível dentro da área dele. Porque eu não vejo, por exemplo, a parte da genialidade, que tem que a genialidade é uma coisa que já está inerente àquela pessoa foi escolhida para ser o que ela é. E aí não tem como você segurar essa pessoa, não tem como você prejudicar essa pessoa, não tem nem, às vezes, como você agregar. É como se ela já tivesse tudo e fosse uma questão das coisas irem acontecendo à proporção que ela vai envelhecendo. Então, eu questiono muito esse lado. Eu concordo que a criatividade pode ser dada a todos, mas eu concordo com uma coisa, a genialidade é algo bem intrínseco, ela está relacionada apenas a uma pessoa determinada, a uma pessoa que veio praticamente quase que determinada para ser aquilo.
para crescer, ir além, mostrar um caminho, atingir áreas em que os outros não entendem nada, embora sejam criativos. Eu não sei como está hoje a percepção disso tudo, mas eu não consigo ver uma pessoa que tenha sido criativa num determinado período da vida, ou uma pessoa que tenha tido todas as chances, ela ter se tornado um gênio. Nesse ponto eu discordo, pessoalmente. Eu não vejo assim. Vejo a genialidade como alguém que foi talhado para aquilo, já vindo com tudo aquilo dentro dela. Seja genético, seja, digamos assim, espiritual. Eu vejo isso assim. O gênio, ele está além de tudo. Ele pode ter utilizado de todas as formas possíveis para alavancar a criatividade. Mas eu não vejo ele preso a essa criatividade. Ele já veio já com algo muito diferente dos outros. Porque ele foi além dos outros. E os outros todos da geração dele, daquele período da vida em que ele viveu, todos ficaram para trás. Embora fossem criativos também. É o que eu falei, né? Das inovações de ruptura, as pessoas geniais estão presentes aí. Mas são muito menos frequentes, né? Sim, muito em menos. menor número, né? Sim. O Gardner fala, né? Os diferentes talentos. Agora, essa pessoa, ela desenvolveu e manifestou isso na vida. E, possivelmente, ela teve que enfrentar as barreiras que lhe foi imposta. E ela teve essa garra, vamos dizer assim, né? A Graciela Aldana, psicóloga junguiana, vive em Bogotá, ela fala dos 8 arquétipos da atitude criatura, da atitude criativa. E ela fala do guerreiro, né? Aquele que tem a ideia, mas que ele luta para que a ideia dele se concretize na vida, né? Se faça valer. Agora, os gênios, né? Como eu disse, a Eunice Soriano de Alencar, ela tem um grupo lá na UNB que estuda os superdotados, né? A genialidade. É um grupo seleto, mas eu acho que assim, nós como professores na escola, com um grupo de alunos, eu fico muito feliz quando aquele meu aluno que tem uma baita dificuldade, que tem uma autoestima péssima, ele começa a se permitir, Sim, a com perceber certeza. que ele também pode dar suas ideias, que ele também pode fazer diferente. Então, eu acho assim, eu não Isso é trabalho para fundamental para o normose, professor. para que todo mundo seja igual, né? Mas que a gente consiga despertar em cada um e desenvolvê-lo a partir daquilo que ele traz. Porque somos, cada um de nós, um universo, né? A gente não sabe onde ele nasceu, né? O contexto que ele vive, a família que ele tem, as dificuldades que ele enfrenta. Então, quando eu trago criatividade como presente em todos e em todas as áreas do conhecimento, porque a gente tem gênios em todas as áreas do conhecimento, né? Na medicina, na matemática, na física, na arte, mas nem todos se destacam, alguns se destacam, né? Mas também trabalho com os meus alunos na perspectiva de que da gente trabalhar com o micro, com o pequeno projeto, porque às vezes também se a gente fica querendo mudar o mundo, a gente se sente impotente e se imobiliza, fala, não vou conseguir fazer nada mesmo. Então, se eu conseguir influenciar né, já está valendo, né? E aí Sim, isso lógico, como uma pedra que cai no lago. Né? Mas concordo, sim, há pessoas que são geniais, né? E que vão atravessando os mares, né? E se fazem perceber nas suas áreas, né? Verdade. Obrigado. Mas aí, como professora de criatividade, né? A minha perspectiva é que a gente desperte, inclusive para aquele que fala, não, eu não sou criativo, eu não sirvo para isso, né? E há maneiras da gente canalizar e ativar, vamos dizer assim, né? Por meio de procedimentos, de técnicas, para que pelo menos ele se realize e melhore a qualidade de vida dele, né? Com certeza, com certeza. Obrigado. Imagino. Obrigada, Carlos. Mais alguém, gente? Tem alguns elogios aqui, depois a senhora vai ver, tá, professora? Que vai estar gravado. Eu passo depois. Está tão pequenininho o meu chat aqui que eu não consigo chegar.
Depois você vai ver gravado aqui. E gostaria muito de conhecer as escolas de vocês, né? Está Onde feito o vocês convite. trabalham, os grupos, né? Você vai ficar E encantado essas com as escolas daqui. Deixa essa pandemia maluca nos abandonar, né? Porque tá difícil dela nos largar, né? Agarrou de um tanto. Sim, tá muito doido, Carlos, muito você quer fazer doido. uma pergunta, Carlos? Na verdade, gostaria. Oi. Oi. Pode falar. Sim, estamos ouvindo. Eu observo muito a questão da EJA, primeiro ciclo, segundo ciclo. A questão da arte, ela deixa de contemplar muitas competências e habilidades que os nossos alunos já possuem, né, pela própria experiência de vida. E eu gostaria que a disciplina fosse assim, algo que para eles adicionasse mais conteúdos, né? E de forma mais prazerosa. Conseguiu entender? É um desafio, né? Sim, é um desafio. Agora, como é que a gente pode aproximar, né, o meu aluno adulto de uma área do conhecimento, né? Eu sempre, aí uma perspectiva pessoal, né? Eu tento fazer um levantamento diagnóstico, né? O que ele conhece de arte, por onde ele transita, e a partir daí ir ampliando o leque, né? Porque se nós pensarmos a possibilidade de fazer arte para o adulto, né? É uma possibilidade de dizer ao mundo aquilo que ele não falaria, não diria com palavras, né? Então, é amplificar a linguagem, a maneira de interagir com o mundo. Estou falando de artes visuais, né? Então, na medida em que eu permito que ele explore materiais, técnicas e elementos da linguagem para ele conseguir simbolicamente apresentar ao mundo a maneira como ele vê o mundo ou a maneira que ele gostaria que esse mundo fosse, né? Eu acho que é um escape, né? E é uma oportunidade ímpar para esse aluno adulto que está na escola, às vezes depois de 8, 10 horas de trabalho, né? Então, eu acho que nós, professores de arte, a gente tem que aprender a dar valor para a nossa área, de tratá-la com seriedade, né? Trazer os conteúdos específicos que ela tem, né? Da linguagem bidimensional, da linguagem tridimensional, a gente tem que repertoriar, a gente tem que ensinar. A arte se ensina agora, a Então, é um desafio. Eu acho que é um desafio para o professor de arte e em relação aos próprios colegas de outras áreas, porque a gente sempre é desafiado, né? Assim, você não me dá sua aula aí, porque eu preciso fazer uma revisão para a minha prova, como se a nossa aula não fosse importante, né? Então, na medida em que eu, professor de arte, consigo explicitar o porquê a arte é importante na formação de crianças, de jovens e de adultos, né, que é um patrimônio histórico, que é de direito estar acessível a todos, para que ele frua das linguagens artísticas no meio cultural do qual ele faz parte, muda tudo. Então, agora, se eu diminuo e proponho atividades destituídas de sentido, né? Óbvio que o meu aluno adulto vai falar, eu não sou mais criança, para que eu vou ficar fazendo isso? Né? Então, é um desafio, é muito mais difícil dar aula para adulto, né, do que às vezes para criança pequena, não sei. É difícil também qualificar, porque eu nunca me esqueço, o professor Rubens
Cúpero, ele é embaixador, né? Ele foi muitos anos embaixador do Brasil na Suíça. E ele foi diretor da Faculdade de Economia, lá na FAP, na qual o curso que eu coordenava, que conduzia ao mestrado em criatividade lá em inovação em Portugal, ele estava vinculado. Então, eu tinha muito contato com o diretor da Faculdade de Economia. E ele, numa aula inaugural, ele disse assim, olha, lá na Suíça, os professores de educação infantil eram os professores que tinham que ter maior qualificação e eram os que tinham o salário mais alto, maior do que professor de graduação de universidade, porque aquela cultura tem a dimensão da responsabilidade que é, né, trabalhar com a educação infantil, né? Assim, os primeiros anos da vida são vitais para a cognição, para as relações afetivas, sociais, etc., né? Então, eu diria, os desafios são para todos nós, para qualquer faixa etária, né? Mas o adulto, se você não tiver uma abordagem adequada, ele se sente ridículo, né? E aí não se engaja na aula. Então, a gente tem que estar em diálogo com a arte contemporânea, né? Mas, às vezes, nem o professor de arte conhece a arte contemporânea. E isso eu vejo lá na UFES, às vezes com os meus alunos de graduação, eu falo, você conhece a Galeria Matias Brotas? Porque quantas galerias a gente tem em Vitória? Galeria de arte contemporânea. Tem 3, 4. O aluno não conhece, e é aluno que está fazendo arte. Então, assim, se ele está em Vitória e ele não conhece os espaços culturais da cidade que ele vive, uai, como que ele vai ensinar depois, né? Como que ele vai apresentar a produção cultural para os alunos dele? Então, a gente tem muita responsabilidade nisso, né? Não sei se contemplei, Carla. Muito bom, professora. Mais alguém, gente? Eu acho que a gente pode estar encerrando, né? Porque a gente tem um horário aqui, nós estamos saindo mais cedo, tá, Estela? Nós estamos fechando, saindo às 5, né? Nós estamos com esse horário reduzido por causa da pandemia, né? Tá? Sim. Mas, assim, todo mundo muito satisfeito pelas suas falas, né? Foi um aprendizado fantástico, né? Nunca é demais aprender, ao contrário, se todo mundo pudesse aprender um pouquinho mais sempre, né? Estaria bem melhor, né? Mas a gente te agradece, tá, Estela? De coração. Mas eu acho que quando a gente, como professor, se dá conta que a gente tem que morrer estudando, né? Aí a gente entendeu, né? Que a nossa perspectiva é estar estudando sempre, aprendendo sempre, né? Com os nossos alunos, com os nossos colegas. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade desse encontro com vocês. Joia, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada a todos, tá? Até breve. Até breve. Um abraço, bom trabalho, se cuidem, né? Se cuidem. Está feito o convite, hein, Estela? Vem para Guarapari, tá? Para ver as escolas depois. Tá bom. Combinado. Tchau, tchau.